Depois de sair do banheiro, uma mulher se aproximou de mim. Não beba do seu copo, seu marido derramou alguma coisa. Marines vivia em um apartamento silencioso demais para uma mulher que, até poucos meses atrás, passava o dia rodeada pelos risos do pai e pelas reuniões apressadas que organizavam juntos. A morte dele não fora apenas uma despedida física, mas uma ruptura definitiva entre o que ela fora e o que estava se tornando. Era como se o luto tivesse tirado dela o chão e deixado uma herança que pesava mais do que qualquer dívida. O apartamento de alto padrão, com vista privilegiada para o centro da cidade, já não lhe causava nenhum orgulho. Era amplo, moderno, decorado por arquitetos famosos, mas dentro das paredes de mármore e vidro, o silêncio parecia gritar. A cada manhã, ela acordava sem saber exatamente o porquê. E a cada noite adormecia com a sensação de que algo se partia ainda mais em seu interior. Antônio, seu marido, continuava lá, sempre elegante, cheiroso, sorridente, mas ela já não sabia mais quem ele era. Estavam casados havia 3 anos. Se alguém olhasse de fora, talvez dissesse que formavam o casal perfeito. Ela, filha de um magnata da construção civil, discreta, serena e educada. Ele, um advogado bonito, de fala mansa, postura encantadora, conhecido pelos jantares refinados, que oferecia a colegas influentes. Foi justamente em um desses eventos, anos atrás, que ela o conheceu. Seu pai a levara como acompanhante em um coquetel empresarial, e Antônio surgira como um cavaleiro de novela. Charme, simpatia e aquele olhar atencioso que ela, tão carente após o término de um noivado infeliz, interpretou como amor. O relacionamento foi rápido. O pai, desconfiado, havia dito que era melhor esperar, mas Marines, já com 26 anos, queria provar que sabia decidir por si. E Antônio soube exatamente como contornar tudo. Envolveu-se com o sogro, conseguiu uma vaga em um dos escritórios de advocacia que prestavam serviço ao grupo da família, fez-se útil, constante e, quando o casamento veio, foi aclamado por muitos como o genro ideal. Só que, ao contrário de todos, Marines nunca deixou de sentir uma pequena inquietação. Algo em seu olhar mudava quando estavam sozinhos, como se ele abaixasse uma máscara invisível. No início, ela pensou que era impressão. Depois, passou a fingir que não via. Nos primeiros meses, ele se mostrou carinhoso. Fazia café da manhã, acompanhava-a em compromissos e até comprou flores em uma segunda-feira comum. Mas quando o pai dela adoeceu e a doença avançou silenciosa e devastadora, algo em Antônio mudou. Ele ficou mais distante, mais presente, apenas nos momentos estratégicos, nos hospitais, nos documentos, nos conselhos sobre o testamento. E quando o pai faleceu, não houve tempo para choro. Havia papéis, cartórios, bens para transferir. Antônio se adiantou em tudo. Organizou o funeral, convenceu-a a não chamar a imprensa, bloqueou acessos à conta principal da empresa, alegando segurança. Marines, quebrada emocionalmente, deixou. Com os dias passando, ela começou a perceber pequenas ausências. Antônio já não lhe tocava como antes. Evitava longas conversas. Passava horas no escritório, com reuniões que não terminavam nunca. Quando ela questionava, ele sorria e respondia: "Você está muito sensível, meu amor. Precisa descansar." E ela acreditava, ou fingia acreditar. Naquela fase, nada em sua vida tinha peso ou forma. Só a saudade do pai e o eco constante da frase que ele dissera, meses antes de morrer: "Nem tudo que reluz é ouro, minha filha. Nem toda gentileza é sincera." Sozinha em casa, Marines passava horas organizando lembranças. Fotos antigas, cadernos de anotações, cartas guardadas em caixas de madeira. Sentia-se mais próxima do pai ali do que em qualquer sala da mansão luxuosa. Começou a desconfiar que havia movimentações estranhas nas contas da herança. Contratos novos, empresas com nomes que ela nunca ouvira, gastos altos com consultorias jurídicas. Mas toda vez que pedia explicações a Antônio, ele se irritava.
Você quer administrar tudo sozinha? Vá em frente, mas depois não diga que não avisei quando isso aqui quebrar. Ela recuava. Não por medo dele, mas por cansaço. E porque, no fundo, ainda tentava acreditar que ele a amava, de algum jeito distorcido. Uma noite, deitada na cama que agora parecia fria demais, Marines observava Antônio de pé na sacada, falando ao telefone. A voz dele estava baixa, mas uma frase a fez sentar na cama sem pensar. Ela não vai notar nada, vai parecer natural, só preciso do momento certo. Quando ele voltou ao quarto e percebeu que ela estava acordada, sorriu, desligou e disse que era uma conversa de negócios. Você precisa confiar mais em mim, Marines. Ela apenas assentiu. Mas naquele instante, algo dentro dela mudou. No dia seguinte, decidiu fingir, sorrir, manter a rotina. Mas por trás de cada gesto começou a observar. Verificou seus próprios extratos bancários, revisou o inventário do pai e encontrou algumas cláusulas alteradas. Cláusulas que beneficiavam Antônio em caso de invalidez ou falecimento repentino da esposa. Um calafrio percorreu sua espinha. Tudo que antes parecia exagero agora fazia sentido. O distanciamento, o controle, a pressa com o testamento, a frase dita na sacada. Ela não sabia o que fazer. Denunciar? Fugir? Enfrentá-lo? Ainda era muito pouco para levá-lo à justiça, mas talvez fosse o suficiente para testar sua intenção. E então, com a frieza de quem prepara uma armadilha para salvar a própria vida, ela marcou um jantar em um restaurante sofisticado da cidade. Disse que queria celebrar o aniversário de casamento. Antônio, surpreso, aceitou imediatamente. O que ele não sabia era que, dessa vez, ela não seria mais a esposa frágil e silenciosa que ele conhecia. Enquanto escolhia o vestido e organizava os detalhes da reserva, sentia o coração apertado. Não era só medo, era luto, era desilusão. Era a dor de encarar a verdade sobre quem dormia ao seu lado. Mas também era a força de alguém que, mesmo ferida, havia decidido sobreviver. Na noite do jantar, ela estava pronta. Cabelos soltos, maquiagem impecável e uma expressão serena demais para quem sabia o que estava prestes a descobrir. E foi assim que tudo começou. Com um copo à mesa, um sorriso calculado diante dela e um aviso que viria de onde menos esperava. A mesa estava impecavelmente posta, o ambiente iluminado por luzes tênues que deixavam tudo mais elegante e, ao mesmo tempo, mais íntimo. O restaurante no alto de um edifício de vidro oferecia uma vista panorâmica da cidade, com suas luzes dançando no reflexo das taças. Marines chegou antes, como planejado. Escolheu a melhor mesa, aquela de onde podia observar toda a adentrada, sem ser percebida. Usava um vestido preto simples, mas elegante, e um colar que pertencera à sua mãe, a única peça de afeto que nunca permitiu que Antônio tocasse. O garçom ofereceu o cardápio, mas ela apenas sorriu, recusando. Não estava ali para comer. Estava ali para ver, ouvir e sentir cada gesto, cada olhar, cada possível deslize. Antônio chegou 10 minutos depois. Estava impecável, como sempre. Terno escuro sob medida, o cabelo perfeitamente penteado, perfume caro que anunciava sua presença antes mesmo que sua voz o fizesse. Aproximou-se com um sorriso largo, beijou a testa de Marines com falsa delicadeza e puxou a cadeira para sentar-se de frente para ela. Você está deslumbrante, meu amor. Fiquei feliz com seu convite, disse ele, como se fossem um casal em plena lua de mel. Marines devolveu o sorriso com leveza, mas por dentro, cada músculo de seu rosto ardia com o esforço de fingir. A conversa começou com banalidades. Ele falou sobre o escritório, sobre um cliente novo, sobre um possível investimento em uma construtora de médio porte. Tudo dito com fluidez, como quem está no controle. Ela o escutava com atenção, mas não respondia de imediato. Estava mais interessada em notar a forma como ele desviava o olhar, como cruzava os braços ao falar de dinheiro, como sorria apenas com os lábios, sem mexer os olhos. Antônio não estava nervoso.
Ele estava confiante. E isso era ainda mais alarmante. O garçom retornou, e ela pediu um vinho tinto específico, o favorito de seu pai. Antônio concordou e sugeriu que ela fosse ao banheiro antes que os pratos fossem servidos. Você sempre gosta de se ver no espelho antes de comer, lembra? Ela respondeu com uma risada baixa. Ele a conhecia bem, ou pelo menos achava que conhecia. No banheiro, Marine se olhou no espelho por alguns segundos. Estava pálida. Não pela maquiagem, mas pela tensão que se agarrava a seus ombros desde que aquele jantar foi marcado. Lembrou-se da noite anterior, quando encontrou no cofre do pai uma pasta escondida com documentos originais do testamento. Neles, não havia qualquer menção ao nome de Antônio como beneficiário direto. Mas os papéis entregues ao advogado da família, semanas após o funeral, continham alterações registradas que favoreciam amplamente o marido. A falsificação era grosseira, mas só ela sabia da versão original, e se algo acontecesse com ela, ninguém mais saberia. Enquanto lavava as mãos, ouviu a porta do banheiro abrir e fechar discretamente. Uma mulher entrou e se aproximou. Era alta, cabelos castanhos ondulados e olhos intensos, que tremiam como se escondessem um furacão. Sem qualquer introdução, ela sussurrou: "Não volte para a mesa. Não beba do seu copo. Seu marido derramou alguma coisa nele." Marines paralisou. Olhou a mulher pelo espelho, sem dizer palavra. A desconhecida parecia lutar entre o medo e a coragem de estar ali. "Eu não sou louca. Sei como parece, mas eu ouvi. Ele está planejando isso faz tempo. Por favor, apenas confie em mim e vá embora." Marines virou-se devagar. "Quem é você?" perguntou com a voz baixa, quase inaudível. A mulher respirou fundo. "Meu nome é Paloma. Eu fui namorada de Antônio, anos atrás. Saí da vida dele quando descobri o tipo de homem que ele era. Mas ontem eu o ouvi no telefone. Estava em um café. Ele não me viu. Disse algo sobre resolver a questão da esposa antes do final do mês. Eu fiquei em dúvida. Mas hoje à tarde vi ele saindo da farmácia com um envelope. E agora, ver vocês aqui, eu não consegui ficar calada." O mundo de Marines girava em silêncio. O sangue parecia não chegar mais ao seu rosto. Paloma continuava: "Olha, eu sei que você não tem motivo algum para acreditar em mim. Mas se você voltar para aquela mesa e beber daquele copo, pode não ter outra chance. Ele é bom em parecer o que não é. Eu fui enganada também. Eu quase casei com ele." Marines passou as mãos no rosto. Não sabia se chorava ou se suava. Respirou fundo. Não podia simplesmente correr. Não ainda. Ela precisava de mais. Precisava ver com os próprios olhos, confirmar com certeza que não estava enlouquecendo. "Você consegue provar alguma coisa?" perguntou com a voz firme. Paloma assentiu. Abriu rapidamente a bolsa e mostrou a tela do celular. Havia prints de mensagens, aparentemente trocadas entre Antônio e um número desconhecido. Uma delas dizia: "Ela não vai perceber. Depois disso, os bens passam para mim." Marines sentiu o chão tremer. Os dedos formigaram. "Obrigada", disse. "Volte para sua mesa ou vá embora discretamente. Eu não posso fugir. Ainda não." Paloma hesitou, mas obedeceu. De volta à mesa, Antônio estava terminando de ajustar o guardanapo no colo. "Demorou", comentou sorrindo. "Já estava quase pedindo para trocar seu vinho. Deve ter esquentado." Ela sorriu. "Não tem problema. Estou curiosa para experimentar." E então pegou a taça. Olhou para o líquido escuro, refletindo, as luzes amareladas do teto. O coração batia tão alto que ela mal ouvia os sons ao redor. Antônio a observava com atenção, mas disfarçado. Ela sentia. Não era carinho, era cálculo. Marines girou lentamente o vinho na taça, como se estivesse apenas saboreando o aroma. Mas por dentro, sua mente corria. Precisava fazer algo. Precisava pensar. Ele havia mesmo colocado algo ali? Ou Paloma era apenas uma mulher perturbada?
Mas as mensagens, o envelope, as frases ditas no telefone, tudo coincidia, tudo se encaixava. E então ela decidiu. Não tomaria aquele vinho, não sem ter certeza, mas também não deixaria que ele percebesse. Colocou a taça de volta com um gesto delicado. Vamos brindar primeiro? Sugeriu. Antônio levantou a dele sorrindo. Ao nosso amor. Marines sorriu. Ao que resta dele. Ele riu, achando que era brincadeira. Tocaram levemente as taças e ela observou o copo dele com atenção. Ele bebeu um gole. Ela apenas encostou os lábios, sem engolir. E foi ali, naquele instante, que algo nos olhos dele vacilou. O tempo desacelerou. Marines sentia que estava entrando em um jogo do qual não sabia as regras. Mas já não era mais a mulher frágil que se recolhia diante das respostas afiadas do marido. Agora, ela era uma peça em movimento e, pela primeira vez, Antônio não parecia perceber isso. O jantar continuava, mas o veneno, se existia, não estava mais só no vinho. Estava no ar, nos olhares, nas intenções. E a cada minuto que passava, a verdade se aproximava. O garçom se aproximava com discrição, oferecendo os pratos com precisão coreografada, mas Marines mal percebeu o que fora servido. Seus olhos estavam atentos ao menor gesto de Antônio, a forma como ele segurava a taça, como cruzava os talheres, como disfarçava o olhar. O rosto dele continuava impecavelmente calmo, mas havia algo sutil, uma impaciência escondida sob a cortesia ensaiada, um leve tremor nos dedos quando ele tocava no guardanapo. Marines sorriu com delicadeza e murmurou palavras irrelevantes, fingindo estar presente, fingindo ser aquela mesma esposa ingênua que ele julgava ainda controlar. Mas dentro de si, a adrenalina queimava como fogo. Ela ainda podia sentir o calor do sussurro de Paloma em seu ouvido, reverberando em sua mente com mais força do que qualquer voz ao redor. Não beba do seu copo. A frase se repetia como um alarme interno, como um aviso do destino tentando romper as paredes do medo. Paloma não parecia ser uma mulher qualquer. Havia uma verdade crua em seus olhos, um peso nos ombros de quem havia lutado contra a própria consciência para fazer aquilo. E as mensagens que mostrara no celular, os detalhes que coincidiram perfeitamente com os últimos dias de Antônio, tudo formava um quebra-cabeça de horror. Era impossível ignorar. Marines mantinha a taça por perto, mas não a tocava. A cada novo gesto de Antônio, uma nova dúvida surgia. O sorriso dele era real? Ou era apenas o verniz de um predador prestes a concluir seu plano? Quando ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa e perguntando sobre os planos dela para os próximos dias, ela notou algo diferente. Era como se estivesse mapeando seus passos. Não era uma pergunta comum, não era preocupação. Era cálculo, medida, controle. Ela desviou o olhar por um instante e o deixou vagar pelo salão. Casais conversavam ao redor, risadas ecoavam, garçons passavam discretamente. Foi então que o olhar de Marines encontrou novamente o de Paloma, do outro lado do salão. Sentada sozinha em uma mesa próxima ao bar, ela fingia beber um coquetel, mas seus olhos estavam fixos nela. Não havia medo em sua expressão, apenas expectativa. E algo mais, algo parecido com culpa. Marines respirou fundo e decidiu que não podia mais adiar. Precisava de respostas. Se o que Paloma dissera era verdade, então havia mais para saber. E só uma mulher que já havia passado por isso poderia contar o que faltava. Com um sorriso breve, ela se levantou, fingindo que precisava retocar a maquiagem. Antônio levantou-se também, como mandava a etiqueta, mas não disse nada. Apenas observou, talvez acreditando que tudo estava indo exatamente como planejado. Talvez até pensasse que ela já havia bebido. Quando Marines passou por trás da mesa de Paloma, não hesitou. Parou ao lado dela e murmurou: "Vem comigo." Entraram juntas no banheiro do restaurante, agora vazio. Paloma parecia ainda mais tensa do que antes. Marines não esperou. "Diga tudo, agora." Paloma assentiu,
Engoliu em seco e começou a falar. Contou que conheceu Antônio 6 anos antes, que foi envolvida pelo mesmo charme, pela mesma imagem. Impecável. Disse que, no início, ele parecia perfeito. Mas com o tempo, começaram os jogos. O controle sobre o que ela vestia, os lugares que podia frequentar, os amigos que deveria deixar. E então, vieram os negócios. Antônio queria acesso ao patrimônio da família dela, pequena, mas ainda considerável. E quando ela negou, ele terminou o relacionamento com frieza, como se tivesse fechado um contrato que não deu lucro. Eu ignorei os sinais, disse Paloma, com os olhos marejados. Fui idiota, mas pelo menos tive sorte de sair antes que ele fosse longe demais. Ela mostrou mais mensagens. Capturas de tela tiradas às pressas, gravações mal feitas de áudios. E em um dos vídeos, filmado do lado de fora de uma cafeteria, Antônio aparecia de costas, falando ao celular. A voz era inconfundível. Ela não vai saber. Vai ser rápido. Nada que um bom seguro de vida não resolva. O corpo de Marines congelou. Até então, parte dela ainda queria acreditar que aquilo era um engano, um mal-entendido, uma paranoia. Mas agora não havia mais dúvida. O homem que ela amava, ou que pensava amar, estava planejando sua morte. E não por ódio, mas por dinheiro, por poder. Ela se olhou no espelho novamente, tentando reconhecer-se. Viu uma mulher que não sabia mais se podia confiar em si mesma, que estava diante de uma escolha impossível: continuar fingindo e correr o risco de morrer ou agir, com frieza e justiça como seu pai faria. Ao sair do banheiro, a cabeça de Marines fervia com possibilidades. O plano de Antônio precisava ser exposto. Mas ela precisava ser mais esperta. Não bastava acusá-lo sem provas sólidas, ainda que o que Paloma mostrara fosse impactante. Era necessário agir com estratégia e, acima de tudo, precisava de tempo. Quando retornou à mesa, Antônio estava absorto no celular, mas rapidamente sorriu ao vê-la. "Tudo certo, meu amor?" Ela assentiu. "Claro, só estava olhando. Uma mensagem do contador." Ele pareceu surpreso com a resposta. "Do contador?" "Sim," ela respondeu, sorrindo. "Aquele que cuidava dos papéis do papai. Pedi para ele revisar alguns detalhes do inventário." Antônio se remexeu levemente na cadeira. O sorriso ainda estava lá, mas a rigidez nos ombros o traiu. Ela sabia que tinha acionado algo nele, que o simples fato de mencionar o contador havia criado uma rachadura, e era ali que ela pretendia entrar. A noite continuou, e Marines propôs um novo brinde. Pediu discretamente ao garçom mais 2 taças, novas, frescas, servidas diretamente à mesa. Antônio hesitou por um instante, mas não teve como recusar. Quando as taças chegaram, ela segurou a dele e entregou com um sorriso. "Vamos, brindar a confiança." Ele a encarou por um segundo mais longo do que o normal, e então brindaram. Marines não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa. Ela não era mais a vítima passiva daquele jogo. Agora, ela era jogadora. E ele, que tanto se achava no controle, mal percebia que a partida estava começando a virar. A nova taça repousava entre os dedos de Antônio como uma peça de porcelana prestes a escorregar. Marines notou o modo como ele a segurava com firmeza, exagerada, como se tentasse controlar não apenas o copo, mas a própria reação. Brindaram sim, mas o som das taças se tocando não foi leve, nem cúmplice. Soou como um aviso, um choque de forças. Marines levou a taça aos lábios, olhou-o nos olhos e fingiu um gole, encostando levemente o vinho na boca, sem deixar que uma gota sequer descesse pela garganta. Antônio, por sua vez, fez questão de beber com naturalidade, talvez para manter a encenação, talvez porque realmente não suspeitava que ela já soubesse de tudo. Ou talvez porque, naquele momento, não havia mais volta para ele. O jantar seguiu, e a comida, apesar de perfeitamente servida, era ignorada. Marines sentia o estômago embrulhado, mas não pela comida. Era o medo, a adrenalina, o conhecimento de que estava sentada diante de um homem que havia tentado matá-la e que provavelmente faria de novo se tivesse chance. Ela precisava de mais.
Mais do que mensagens de texto, mais do que o testemunho de Paloma. Ela precisava de algo inquestionável, um gesto, uma frase, uma reação. E então decidiu pressionar com sutileza. Pendurou o guardanapo na lateral da mesa, ajeitou os ombros e, com um olhar sereno, comentou casualmente: "Você sabia que o banco me ligou hoje?" Antônio, que cortava um pedaço do prato sem olhar, parou o movimento. O garfo ficou suspenso no ar por menos de 2 segundos, mas foi o suficiente. Ele se recompôs rapidamente. "Ligou? Por quê?" Marines manteve o tom neutro. "Alguma coisa sobre movimentações incomuns na conta de sucessão. Disseram que alguém tentou solicitar uma antecipação de valores." Ele riu nervoso. "Provavelmente erro do sistema. Esses bancos vivem confundindo nomes." Ela assentiu. "Sim, talvez, mas pedi uma auditoria, um contador novo, independente." E então ela o encarou. Antônio devolveu o olhar, mas havia algo por trás de seus olhos. Não era surpresa, era cálculo. Era como se estivesse revisando, em silêncio, o que precisava ser apagado, desfeito, ocultado. "Você anda tensa, meu amor," ele disse, inclinando-se na direção dela. "Está vendo problemas onde não existem." Marines então mudou de assunto, como se tivesse aceitado a desculpa. Falou sobre o projeto social do pai, sobre as escolas que ele queria construir no interior, sobre os sonhos que ele havia deixado inacabados. Ela falou com tanta emoção que chegou a se emocionar, e isso desestabilizou Antônio. Ele não sabia lidar com sentimentos reais. Era um mestre em manipular emoções, mas não em senti-las. E ver Marines falar sobre o pai com tanta sinceridade pareceu despertar uma inquietação nele. "Seu pai era um homem difícil", comentou com um meio sorriso. "Mas era inteligente, sabia o que fazia." Ela olhou firme para ele. "Sim, e ele sempre dizia que a inteligência é medida não por palavras, mas por decisões e por quem escolhemos deixar ao nosso lado." A tensão naquela mesa já era palpável. Os dois sabiam que estavam jogando um jogo perigoso, onde o próximo movimento podia ser fatal ou libertador. E foi nesse momento que Marines, sem desviar o olhar, pegou sua taça e, com a mão firme, estendeu-a em direção ao centro da mesa. "Vamos trocar?" Antônio franziu o senho, mas sorriu como quem tenta manter o controle. "Por quê?" Ela sorriu de volta, com doçura. "Só por curiosidade. Vamos ver se você nota alguma diferença." O olhar dele escureceu por um segundo. Os músculos da mandíbula se contraíram, mas ele não podia recusar sem parecer suspeito. Com uma leve hesitação, trocou as taças. Marines observava cada segundo, cada gesto. Ele levou a taça aos lábios, mas não bebeu. Apenas a segurou, fingindo distração. E naquele instante, ela teve certeza. Certeza de que o copo original, aquele que ele queria que ela tomasse, estava mesmo contaminado. O plano dele era simples e covarde. O garçom apareceu, oferecendo sobremesas. Antônio recusou de imediato. "Vamos direto ao café", disse, como se tivesse pressa. Marines concordou. Precisava que o tempo passasse. Precisava observar mais. Quando o garçom se afastou, ela pousou as mãos sobre a mesa e disse calmamente: "Sabe, eu conheci alguém interessante hoje." Ele arqueou uma sobrancelha. "É mesmo?" "Sim, uma mulher. Ela parecia saber muito sobre você, muito mais do que eu." Antônio soltou uma risada curta. "Ah, meu amor, você deve estar ficando impressionada com gente que só quer aparecer." Marine se inclinou levemente para a frente. "Ou talvez você subestime demais as pessoas ao seu redor." A resposta dele foi apenas um sorriso. Mas o sorriso não subiu aos olhos. Era apenas um reflexo, um mecanismo. E então, como se fosse apenas mais uma casualidade da noite, Marines pegou seu celular da bolsa e o colocou sobre a mesa, de tela, virada para cima. A gravação estava ativa, desde o banheiro, desde o instante em que Paloma contou tudo.
desde o momento em que ela mencionou o contador. Antônio não sabia. E ela não pretendia avisá-lo tão cedo. Era a prova que faltava. E ele, como um peixe cercado, estava cada vez mais agitado na rede. O café chegou. Antônio tomou um gole e disse que precisava ir ao banheiro. Levantou-se com elegância, mas os ombros estavam tensos e as mãos, antes firmes, tremiam sutilmente. Marines observou-o se afastar e, discretamente, tocou no celular para pausar. A gravação. Não havia mais o que dizer. Agora era a hora de agir. Pegou a bolsa, se levantou e caminhou até o bar, onde Paloma ainda estava. Sentou-se ao lado dela. "Você ainda tem aquele vídeo?" perguntou em voz baixa. Paloma assentiu. "Tudo salvo, backup em nuvem." Marines então fez o que precisava ser feito. Ligou para o número que estava em sua discagem rápida, o mesmo de um advogado amigo da família, o mesmo que cuidara do testamento original de seu pai. Pediu que ele fosse até o restaurante. "Não estou segura, mas preciso que alguém veja o que tenho aqui. E preciso que veja hoje." O homem, compreendendo a urgência na voz dela, concordou. Quando voltou para a mesa, Antônio já estava sentado novamente. Fingiu surpresa ao vê-la chegar do bar. "Foi ao banheiro de novo?" Ela sorriu. "Na verdade, fui só respirar. Acho que o vinho subiu um pouco." Ele riu, mas havia algo nos olhos dela que o desconcertava. Ela já não era a mesma mulher, do início da noite. Não tinha mais medo. Agora tinha foco. O jogo da verdade havia começado. E ele mal sabia que já estava perdendo. O relógio do restaurante marcava quase 11 da noite quando o advogado Henrique chegou. Vestia um paletó escuro e discreto e carregava uma expressão grave antes mesmo de saber o que se passava. Marines se levantou assim que o viu e o conduziu, com calma, até uma das salas reservadas do andar superior. Não explicou nada a Antônio. Apenas disse com voz serena: "Vou conversar com alguém da empresa. Não demoro." Antônio assentiu, tentando parecer relaxado, mas o leve ranger de seus dentes e o modo como apertava o anel de casamento entre os dedos denunciavam seu incômodo. Dentro da sala, Henrique ouviu tudo em silêncio. Marines mostrou as mensagens, os vídeos, a gravação do jantar e até os 2 testamentos. O original, guardado pelo pai em um cofre privado, e a versão adulterada que Antônio apresentara ao advogado da família. Henrique, um homem frio com os números, mas afiado nas palavras, não demorou a compreender o que se desenhava ali. Isso é mais que suficiente para a abertura de um processo por tentativa de homicídio e falsificação documental. Mas não. Podemos permitir que ele fuja. Precisamos agir agora. Marines, mais lúcida do que nunca, balançou a cabeça. "Eu quero que ele seja exposto. Quero que o mundo veja quem ele é. Não basta que vá preso. Ele precisa perder aquilo que mais valoriza, a imagem." Henrique, embora surpreso pela firmeza dela, concordou. "Vou chamar a polícia, mas precisamos de tempo. Dê a ele um motivo para ficar aqui mais 15 minutos." Marines retornou à mesa com passos suaves. Antônio a observava com um falso sorriso, mas seus olhos não disfarçavam a inquietação. "Estava demorando. Achei que tivesse me deixado sozinho de propósito." Ela sentou-se com calma e cruzou as pernas com elegância. "Você sabe que eu nunca faria isso, querido." Pegou a taça diante dela e olhou fixamente para ele. "Aliás, você faria isso comigo?" A pergunta veio como uma faca. Sem contexto, sem pausa, sem espaço para reação. Antônio ficou em silêncio por um segundo longo demais. Depois, forçou uma risada. "Você está me testando?" "Não", respondeu Marines. "Estou perguntando. Você faria algo comigo? Algo irreversível?" Ele mexeu no colarinho da camisa, limpou a garganta. "Essa é uma conversa muito estranha para um jantar romântico." "Não estamos tendo um jantar romântico", ela disse, ainda olhando-o como quem observa uma peça prestes a quebrar. "Estamos tendo um adeus." Antes que ele pudesse responder, 2 homens à paisana, acompanhados discretamente por Henrique, se aproximaram da mesa. Um deles exibiu o distintivo com discrição e falou baixo.
Senhor Antônio Ferraz, o senhor está sendo detido para averiguação. Por favor, nos acompanhe. Antônio se levantou bruscamente, derrubando a cadeira, e olhou para Marines como se tivesse levado um soco no estômago. O que você fez? Gritou em tom sibilante, tentando não chamar atenção, mas falhando. Eu confiei em você. Você me usou, ela respondeu, com a voz firme, embora os olhos ardessem, e eu sobrevivi. Os policiais o seguraram pelos braços e, mesmo ali, ele ainda tentou manter a postura. Isso vai se voltar contra você. Eu tenho amigos. Você não sabe com quem está mexendo. Marines o encarou. Sei sim, com um assassino disfarçado de marido. As pessoas ao redor assistiam em silêncio, boquiabertas. Era um daqueles momentos raros em que o mundo desacelera e todos parecem compreender, instintivamente, que algo grave está acontecendo. Antônio foi levado sem mais palavras, enquanto Marines permaneceu parada por um instante, respirando fundo. Seus joelhos tremiam, mas ela não cedeu. Não ali, não diante dele. Quando voltou ao lugar, Paloma se aproximou devagar. Você está bem? Marines olhou para ela. Agora estou. Pela primeira vez em muito tempo. Nos dias que se seguiram, a imprensa descobriu tudo. O caso ganhou repercussão nacional. Marido tenta envenenar herdeira para ficar com fortuna, estampavam as manchetes. Descobriu-se que Antônio estava envolvido em outras fraudes, que tinha acumulado dívidas escondidas e usava o dinheiro da família de Marines para cobrir rombos financeiros. A perícia confirmou traços de veneno no copo original dela. O restaurante entregou as câmeras de segurança e a gravação da troca de taças foi usada como parte do inquérito. Antônio foi mantido em prisão preventiva. A defesa alegou mal-entendido, instabilidade emocional e tentou desqualificar as provas, mas sem sucesso. As evidências eram sólidas e a comoção pública não permitia brechas. Paloma, antes silenciosa, foi ouvida como testemunha. Suas palavras foram claras e corajosas. Eu me calei por medo uma vez. Não me calaria de novo sabendo que outra mulher estava prestes a morrer pelas mãos dele. Marines passou a maior parte do tempo em casa, evitando a mídia, reconstruindo a si mesma. Passava horas relembrando o pai, revendo cartas antigas, buscando dentro de si a força que sentia ter herdado dele. Um mês após a prisão, convocou uma coletiva de imprensa. Estava serena, com os cabelos soltos e uma roupa simples. Em sua fala, não atacou, não gritou, apenas disse a verdade. Confiei no homem errado e quase perdi a vida por isso. Mas o que mais me doeu foi ter esquecido quem eu era. Hoje, não quero apenas justiça. Quero dar voz a outras mulheres que vivem em silêncio, com medo do próximo. Gole. E ali, diante das câmeras, anunciou a criação de uma fundação. Um instituto de apoio a mulheres que sofrem violência silenciosa, emocional, psicológica, financeira. Uma instituição com o nome do pai, Instituto Raul Mendonça. As pessoas aplaudiram, mas para Marines, o aplauso maior ainda estava por vir, aquele que vinha de dentro. E foi assim que a mulher que quase morreu envenenada por quem dizia amá-la, renasceu. Mas ela ainda precisava fechar um último ciclo, um último olhar, um último adeus. O tempo não havia parado desde a prisão de Antônio. Ele continuava correndo, implacável, mas agora em uma nova direção. Para Marines, cada manhã parecia uma nova oportunidade de recuperar o que ele quase destruiu. Não apenas sua vida, mas sua identidade. As primeiras semanas foram silenciosas. A rotina se reorganizou de forma meticulosa, com passos firmes e cautelosos. Ela havia trocado as fechaduras do apartamento, demitido a equipe de assessores que Antônio escolhera, desfeito sociedades duvidosas que ele mantinha com nomes laranjas e, sobretudo, assumido pessoalmente a administração dos bens deixados por seu pai. Pela primeira vez, tudo estava realmente em suas mãos. A mídia tentou persegui-la com manchetes sensacionalistas, manchetes que especulavam traições, envenenamentos cinematográficos e até teorias absurdas de conspiração empresarial. Mas Marines permaneceu em silêncio.
não por covardia, mas por sabedoria. Ela compreendia agora o valor do silêncio. O silêncio que observa, que amadurece, que prepara a resposta certa na hora certa. Quando falou publicamente, foi apenas para anunciar o Instituto Raul Mendonça, uma organização que ofereceria apoio psicológico, jurídico e financeiro a mulheres presas em relações abusivas que, por fora, pareciam perfeitas. Henrique, o advogado que estivera ao seu lado no restaurante, tornou-se uma espécie de conselheiro e braço direito. Foi ele quem ajudou a estruturar o instituto, a recuperar os bens que Antônio tentou desviar e a denunciar todos os contratos fraudulentos assinados nos últimos meses. Mais do que isso, Henrique trouxe equilíbrio. Não havia espaço para romance. Ainda não, mas havia algo reconfortante em saber que alguém confiável estava por perto. Paloma, por sua vez, reapareceu na vida de Marines de forma inesperada e preciosa. Após anos marcada pelo silêncio, finalmente encontrara paz em seu próprio testemunho. Tornou-se voluntária no instituto, cuidando da triagem das mulheres que procuravam ajuda. Sua história servia como um alerta, mas também como um farol. Ela e Marines formaram uma amizade rara, forjada não em afinidades, mas em sobrevivência. Não falavam do passado com frequência. Ele ainda doía. Mas ambas compreendiam que havia ali uma aliança que nenhuma mentira destruiria novamente. Antônio, enquanto isso, definhava em silêncio. As tentativas de defesa ruíram diante da robustez das provas. O laudo toxicológico confirmara a presença de uma substância letal na taça de vinho que ele destinara à esposa. As mensagens, as gravações, os contratos falsificados, tudo o colocava como um predador frio e metódico. A condenação foi inevitável. 13 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos e apropriação indevida de patrimônio. A sentença foi lida por uma juíza jovem, que ao final disse algo que Marines jamais esqueceria. O senhor cometeu o erro de pensar que dinheiro vale mais do que vida. Hoje, a justiça lhe mostra que não. A repercussão do caso ainda ecoava em círculos sociais que antes endeusavam Antônio como um modelo de marido e profissional. Amigos o abandonaram. Parceiros comerciais cortaram relações. Sua imagem, tão cuidadosamente lapidada, virou pó em questão de dias. Sua própria família, ao descobrir o plano cruel, emitiu uma nota pública se afastando dele. E, em silêncio, Marines soube que nada daquilo lhe trazia prazer. Ela não havia vencido por vingança. Havia vencido por sobrevivência. E isso bastava. A casa, onde antes sentia medo, agora ganhava nova cor. Marines abriu espaço para livros, plantas e janelas abertas. Pintou uma parede da sala com tons quentes, como seu pai sempre quis. Retomou o piano abandonado na infância e começou a praticar aos poucos, notando como a música devolvia à casa um som que não vinha do medo. Aos finais de semana, recebia mulheres do instituto para rodas de conversa e apoio mútuo. Dizia a todas com a voz firme: a primeira coisa que eles tiram da gente é a coragem. A gente precisa tomar de volta. 1 ano se passou desde aquela noite no restaurante. 1 ano desde o sussurro de Paloma, desde o brinde trocado, desde o primeiro passo em direção à liberdade. Marines agora caminhava pelas ruas com outra postura. Não precisava de ninguém ao lado para se sentir segura. Era dona da própria vida, da própria história e, acima de tudo, da própria verdade. No último domingo de primavera, visitou o túmulo do pai com um pequeno arranjo de flores silvestres. Sentou-se na grama, tocou a pedra fria com os dedos e sussurrou: "Você me ensinou a nunca deixar que o medo me definisse. Demorei, mas entendi." Ficou ali por longos minutos, em silêncio. Ao se levantar, respirou fundo e sorriu. Ao longe, a cidade pulsava, viva, cheia de histórias que, como a sua, precisavam ser contadas. E enquanto caminhava de volta para casa,
O vento levou um único pensamento por entre os prédios. Ela sobreviveu. E agora estava pronta para viver. Se essa história tocou no seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais, amigos!